Reconstruindo a solução. Bem, eu terminei nosso último vídeo em que a gente finalmente projetou o algoritmo de programação dinâmica para o problema do conjunto independente em grafos caminhos, falando de uma limitação desse algoritmo. Até voltei aqui para o pseudocódigo dele para a gente verificar que essa limitação é bem clara. A única coisa que a gente preenche nesse algoritmo é a nossa tabelinha unidimensional, né, o nosso vetor A, que vai do 0 até a posição n. Inclusive, percebo aqui que eu esqueci de preencher essa linha. Então vamos lá, né, antes tarde do que nunca. No pseudocódigo, a gente supõe aqui que o vetor A vai de 0 até n. Já os vértices, a gente supõe que vão de 1 até n. Tá? E o motivo disso, acho que ficou evidente no código, que é para a gente ter uma posição ali, o A0, para ser usado no caso base. Então, nós temos duas posições que têm que ser previamente preenchidas no caso base, é quando não tem nenhum vértice, né, o A0, e tem apenas um vértice, que é o A1. Tá? Então, por isso que eu suponho que o vetor começa no 0, embora eu conte meus vértices de 1 até n. Tá? Um detalhe de índice, mas é um detalhe que vale a pena tomar cuidado. Tá? Sempre vale a pena tomar cuidado nesses algoritmos de programação dinâmica, nos gulosos que a gente viu antes, divisão e conquista também acontece, com a condição de contorno. Tipo, quando eu estou chegando ou no final ou no início dele ali, casos base e condição de parada, sempre é o lugar que a gente erra no algoritmo se não prestar bastante atenção, não fizer alguns testes. Então fica essa dica, sempre tomem cuidado com condição de contorno. Mas voltando para o nosso foco aqui, esse algoritmo ele é legal, ele resolve ali, muito eficiente, em tempo linear, o nosso problema, encontra o ótimo. No entanto, esse algoritmo só me devolve o valor do ótimo e eu não sei qual é o tal do subconjunto, qual é o conjunto de vértices que leva a esse ótimo. Tá? Eu só sei o valor. E aí, será que esse algoritmo é muito falho? Nós vamos ver que o nosso vetorzinho esconde ali muita informação útil para a gente. Mas primeiro, vamos ver aqui quais seriam as opções. Tá? Então, daria para a gente modificar o nosso algoritmo para ele armazenar a solução parcial? Né? Daria para fazer essa modificação? Daria. A gente poderia, nos mesmos lugares em que a gente vai preenchendo o AI, cada vez que eu preencho o AI, ele foi fruto de uma decisão. Então eu sei se eu coloquei ou não o vértice VI. Né? Eu sei com qual solução anterior, se foi com AI ou com AI-1, que eu combinei para chegar na solução, com AI-1 ou AI-2, que eu combinei para chegar na solução do AI. Então eu posso associar um subconjunto a cada posição. Mas isso não é muito eficiente. Primeiro porque eu vou ter que fazer uma coisa mais custosa ali. A cada preenchimento do AI, de um certo AI que ficava baratinho, que era só fazer um max e uma atribuição, eu vou ser obrigado a copiar um conjunto ali. Né? Vou ter esse custo adicional. Em custo de memória também fica caro. Tá? Em custo de memória vai ficar bem mais caro que só preencher um vetor unidimensional, porque agora a cada posição do vetor está associado a um subconjunto, que pode ter até n vértices. Claro, vai ter menos do que isso, porque senão daria interferência, mas entenderam a ideia. Tá? Então, dá para fazer isso, é isso que eu queria observar aqui nessa introdução ao tema. Dá para fazer isso, mas compromete a eficiência tanto de espaço e também um pouco de tempo do nosso algoritmo. Tá? E pode ser particularmente ruim se o algoritmo envolver ali uma recorrência com maior dimensão e uma recorrência mais complexa. Por quê? Porque a gente poderia até pensar, mas professor, eu sou esperto, eu não vou armazenar todos os subproblemas, só os que eu uso. Né? Tipo, se o I se associou usou a solução da posição I-1, se para preencher o AI eu usei o AI-1, eu vou guardar só aquele. Né? Se eu usei o AI-2, eu guardo só aquele. Mas nesse caso, dá para fazer isso, até porque a nossa recorrência, dada uma posição, eu só preciso das duas últimas. Então, mesmo quando eu penso em questão de memória, ok. Eu posso descartar todo mundo. Né? Se eu estou preenchendo a 10ª posição, meu número favorito aqui, né? Se estou preenchendo a 10ª, naquele momento só preciso da 9 e da 8, né? Do valor dos subproblemas, dos subconjuntos ali que correspondem a cada uma dessas soluções. As outras eu posso ter descartado, então dá até para melhorar, mas nem sempre é o caso. Às vezes eu vou ter
recorrências mais complicadas, em que eu não posso garantir que eu não vou precisar olhar para um cara lá atrás para usar ele. Tá? Então, a princípio eu teria que armazenar o subconjunto para cada solução parcial. Isso fica muito custoso em memória, também piora o nosso tempo. Não é a técnica mais usada. Tá bom. Então, qual é a técnica mais usada? Já que eu falei tudo isso para dizer que isso não é uma boa ideia. O que seria uma boa ideia? A boa ideia é fazer uma reconstrução da solução, fazendo engenharia reversa no vetor de soluções, no vetorzinho A. E isso eu acho muito legal. Perceber que, dado o nosso conhecimento do problema, o nosso conhecimento da recorrência, no vetor de soluções, no vetorzinho A, está escondida qual é a solução que foi escolhida, qual é o subconjunto que a gente construiu. Não está só o valor está evidente, mas a solução também está escondida lá. Vamos revisitar a nossa recorrência, porque é sempre ela que nos guia, né? Então eu vou revisitar ela aqui. A nossa recorrência diz que a de I é igual ao max entre A de I menos 1 e A de I menos 2 mais W do VI. Então eu sei que quando eu estou olhando para uma posição, ela foi construída a partir dessa comparação ali, de ver quem é maior entre as duas anteriores, né? Sendo que em uma eu estou somando um peso adicional. Tá? Então, a partir daqui vem qual a observação? Que um determinado vértice VI está na solução para um grafo GI aqui, C e somente C, apenas se W de VI, se o peso dele, mais o custo da solução para o GI menos 2 for maior ou igual que o custo da solução para GI. Quando eu falo solução para GI menos 1, perdão. Quando eu falo solução aqui, eu estou me referindo à solução ótima, tá? E deixa eu ser preciso aqui, porque eu introduzi uma notação nova para argumentar. Quando eu falo de GI, eu estou falando do prefixo de G com os I primeiros vértices, tá? Então GI é o iésimo prefixo. O prefixo que tem os I primeiros vértices é o grafo para o qual AI é a solução ótima, né? Lembra que AI é a solução ótima para o grafo prefixo, que vai até aí o iésimo vértice. GI é esse grafo. Só para facilitar a argumentação. Então, o que eu estou dizendo aqui? Olha, a partir da recorrência, eu percebo que o VI só pode estar na solução se a combinação da solução ótima no GI menos 2 mais o peso dele superou, ou pelo menos empatou, com a solução ótima que não usa o VI. Então, com isso, com essa comparação entre os custos da solução ótima do GI menos 1 e GI menos 2, eu vou conseguir saber qual decisão que o algoritmo tomou e, portanto, quais vértices estão naquela solução. Está vago? Fiquem tranquilos que eu deixei aqui não só um pseudocódigo que a gente vai ver para isso, mas também um exemplo. Tá? Então vamos passar brevemente aqui pelo texto explicando, mas acho que o exemplo que vai ser mais elucidativo. Tá? Então a ideia é que a gente vai percorrer o vetor A do fim para o início. Olha só, né? É do fim para o início, até porque eu falei, né? É uma engenharia reversa. Então eu olho a última posição e vou deduzindo a cada passo quais elementos, quais vértices estão ou não ali. Eu reconstruo a escolha do algoritmo. Eu verifico a partir dos valores que estão em A, qual foi a escolha que o algoritmo fez em cada passo. Tá? E daí a gente adiciona o vértice ou não, conforme o caso. Tá? Então, para deixar isso mais claro, vamos considerar que estão aqui os seguintes exemplos e a partir dos exemplos a gente deduz um pseudocódigo, aqui sempre supondo, né, que o vetor A já foi preenchido pelo nosso algoritmo. Né, pelo nosso algoritmo conj-ind, que a gente viu no vídeo anterior. Então, estou supondo que esse vetorzinho está preenchido e eu vou pegar agora um exemplo dele. Eu costumo dizer para vocês que figuras ajudam muito. Acho que essa não vai ser uma exceção. Acho que vai facilitar bastante a compreensão. Então pensem que eu estou aqui com o meu vetor A, estou olhando para a iésima posição, e na iésima posição tem o valor 10. Quer dizer, a solução ótima que o nosso algoritmo encontrou para o GI, para o gráfico que tem os I primeiros vértices do caminho, para um I qualquer, tem valor 10. Foi isso que ele conseguiu. E eu também sei aqui, olhando para a entrada, que WI, o peso do vértice I, é igual a 3.
O peso do iésimo vértice é 3. O que eu vou olhar agora? Eu vou olhar para as duas últimas posições ali que precedem o I, para o I-1 e para o I-2. Por que eu olho para elas? Eu estou seguindo a recorrência, né? A recorrência diz que o valor do AI foi construído em função de uma comparação do AI-1 e do AI-2. Então eu vou olhar para elas. Imaginem que esses são os valores que estavam presentes lá. Olha, 7 e 9. O que minha recorrência diz? Minha recorrência ela compara o valor do AI-2, que é 7, mais o valor do meu vértice corrente aqui, o peso do meu vértice corrente que é 3. Então 7 mais 3 deu 10. E percebemos aqui que essa é maior do que 9, que é o A de I-1. Então, naquele máximo que a recorrência tem que fazer, tem que escolher o max entre essas duas opções ali, ganhou a opção em que eu combinei o peso do WI com a solução ótima do AI-2. Isso implica, como 7 mais 6 aqui, que deu 10, é maior do que 9, em particular, esse cara é igual ao 10 aqui, né? Então, essa é a evidência de que, olha, ele foi escolhido. Tá? Se ele foi escolhido, então quer dizer que na minha solução, que eu estou tentando reconstruir, cabe o vértice I. Né? Quer dizer que VI pertence à solução S que eu estou construindo. E, além disso, qual que é a próxima? Eu vou percorrer, lembra, o vetor do fim para o começo? Qual que é o próximo lugar que eu vou olhar? Bem, não vai ser na posição I-1, porque I-1 não foi usado para construir a solução ótima. Quem foi usado foi I-2. Né? Então, VI pertence a S, e eu vou fazer I receber I-2. Né? Então, eu chego a essa conclusão e falo, olha, o VI está na minha solução, e agora eu vou olhar como foi construído a partir da posição I-2. Tá? Continuando minha reconstrução em minha engenharia reversa. Para dar um exemplo complementar para vocês, vamos ver aqui se eu tenho o A aqui, a posição I continua a mesma coisa, tem valor 10, o WI também não mudou, tem valor 3, só que agora eu vou ter os valores 10 e 5 precedendo. Quando eu olhar para eles, o que eu vou concluir? Eu vou olhar e falar, olha, 5, que é o valor da posição I-2, a I-2 no caso, né? Mais 3 dá 8, que é menor, ele perde para o 10, que é o valor da posição AI-1. Tá? Quer dizer, a melhor solução que eu consigo construir para o GI, para o gráfico que tem os I primeiros vértices, não envolve o WI. Tá? Então, isso aqui me permite concluir que o vértice I não pertence à solução ótima, e eu vou olhar para onde? Para a posição anterior. Eu quero saber agora como que a solução da posição I-1 foi construída. Tá? Então eu vou fazer I receber I-1. Tá? Esses são os dois exemplos que guiam o nosso pseudocódigo. Vamos para o pseudocódigo agora para concluir. Então a gente tem aqui a reconstrução da solução que recebe o grafo G, os pesos e o A. Né? Note que não basta receber só o A, porque a gente precisa conhecer ali os vértices e o peso dos vértices em particular para conseguir fazer essas verificações todas. Aqui eu vou ter que S começa vazio, a solução que eu vou reconstruir começa vazia, e I começa igual a N. Né? Eu vou do fim para o começo, eu começo na última posição, onde está lá o valor da solução para o grafo original. Enquanto I for maior ou igual a 2, a gente já volta nisso, tá? Porque 2 tem a ver com aquela questão de condição de contorno que eu falei para vocês. Eu vou implementar aqui os testes, tá? Dentro desse while, dentro desse laço, que eu acabei de exemplificar para vocês. Então, o que eu vou falar? Olha, se A de I-1 for maior ou igual, o igual aí eu posso colocar ele em qualquer posição, tá? Quando empata, dá para construir a solução de mais de uma forma. Mas vamos dizer que o igual vem para cá. Se a I-1 for maior ou igual que A de I-2 mais W de VI, nesse caso, estou quase invadindo ali o exemplo, né? Não fica legal isso. Vamos jogar o pseudocódigo mais para cá, para não ficar confuso. Se for esse o caso, é a situação em que não pegar o VI foi melhor. Tá? Então,
ou pelo menos tão bom quanto. Então eu simplesmente faço I recebe I-1, e o VI não entrou. É o caso, segundo caso que eu mostrei ali, VI não pertence a S, porque A de I-1 superou a combinação do A de I-2 com o W. Se não, tá, é o caso em que não superou, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer S receber S união VI, a gente sabe que o VI está dentro, então, da solução ótima encontrada, e I recebe I-2. Tá? Mas tem um detalhe aqui. Deixa eu colocar essas marcações para não confundir e jogar o pseudocódigo um pouquinho mais para cima, pelo seguinte. Olhem a questão da condição de contorno. Observem que eu estou sempre olhando aqui no meu teste, a partir da posição I, estando na posição I, eu comparo I-1 com I-2. Tá? Como meu vetor A começa na posição 0, a última posição segura para eu verificar é I igual a 2. Porque daí eu vou olhar para o A0, A-2, né, e para o A1, I-1. A de I-1 ali vai dar posição 1, e daí eu faço uma comparação válida. Eu não posso colocar aqui I maior ou igual a 1, por exemplo, porque daí eu acessaria uma posição inválida de memória. Tá? Não posso fazer isso. No entanto, pode ser que eu saia desse while, isso é sutil de perceber, tá? Pode ser que eu saia desse while quando I é igual a 1. Se eu sair quando I é igual a 0, tá tudo bem, porque quer dizer que eu já reconstruí toda a solução e sobrou um subconjunto vazio ali, um prefixo de grafo vazio. Mas se eu sair quando I é igual a 1, quer dizer que sobrou essa posição ainda, sobrou o primeiro vértice do grafo, tá? que pode e deve ser combinado com a solução que eu fui construindo até aquele momento. Eu só tive que sair antes para não dar erro aqui na configuração. Então, nesse caso, eu faço um teste adicional aqui, olha, se I for igual a 1, quer dizer, quando eu sair do laço I ainda era igual a 1, tem que adicionar esse último vértice. Eu falei para vocês que condição de contorno é sempre chatinha, tem que tomar cuidado. Né? Não bastou eu tomar cuidado de colocar 2 lá, eu tenho que lembrar de fazer esse a mais aqui. Tá? Então, eu estou colocando união com VI, mas na verdade união com V1, né? É o caso em que I é igual a 1, coloquei esse vértice que estava faltando, e daí devolva S. Tá legal. Para concluir, vamos só analisar a eficiência dessa reconstrução, e aqui eu vou destacar para vocês que fora do laço, a gente só faz operações que levam um tempo constante, umas atribuições, um teste. O laço é que vai dominar, então, esse tempo. Dentro do laço, as atribuições também são só testes ali e atribuições. São operações lógicas e aritméticas que levam um tempo constante. Então, a questão para mim é quantas vezes esse laço vai iterar. Como I começa valendo N e I termina quando I for menor do que 2. Ele continua enquanto for maior ou igual a 2. Se ele termina quando I for menor do que 2, eu estou decrescendo de N até 1 ou de N até 0. E em toda iteração, aconteça o C ou o C não, o I diminui de pelo menos uma unidade. Então, no máximo, depois de N iterações, o I que começou igual a N vai virar 1 ou vai virar 0 e vai acabar. Então, eu tenho aqui da ordem de N iterações, portanto, a eficiência O de N. Tá? Então, em tempo linear, olhem que legal, eu preencho o vetor A e construo a minha solução. E em tempo linear, eu percorro meu vetor A do fim para o começo e tenho a solução em mãos. Sem ter aqueles empecilhos que eu comentei para vocês, que olha, se ao longo da construção eu já quisesse ir guardando, como eu não sei qual subproblema vai ser útil lá na frente, eu tinha que guardar muita gente, ia ser mais custoso. O fato é que, em tempo linear, a gente consegue construir e devolver não só o valor, mas inclusive a solução ótima. Tá? Esse foi o nosso primeiro exemplo aqui da aplicação de programação dinâmica. A gente vai ver outros nas aulas seguintes.